Namandabo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu tô gravando esse vídeo porque eu vou iniciar aqui nesse canal um podcast, né, que vai ser uma série falando sobre budismo. O, e o primeiro vídeo para esse podcast, eu ia fazer uma introdução ao budismo, né, explicar os preceitos. Eu vou fazer isso no próximo vídeo. Eu achei mais importante agora que eu queria bastante já ter feito esse vídeo há muito tempo. Na verdade, ele é até o principal motivo para esse podcast, é, que é que é um sutra do budismo Mahayana, do budismo da escola da Terra Pura, do Shin budismo, que é a escola que eu frequento, né, o Jodo Shinshu, nós na nossa escola temos três sutras que estudamos. Como nós estudamos os outros sutras também de outras escolas e outros sutras que complementam é, a nossa fé na nossa escola. Porém, esses três sutras são os principais, que é o Sutra Maior, o Sutra Menor e o Sutra da Contemplação. Esse sutra que eu vou falar no vídeo, que eu vou ler nesse primeiro podcast, é o Sutra da Contemplação, que é um sutra muito interessante. E esses três sutras eles falam de um Buda específico que nós cremos na nossa escola, que é o Buda Amida. E, e Buda Amida, ele não é o Buda histórico, que nós geralmente nos referimos a esse Buda histórico como o Buda, né? Ou muitas vezes, né, na maioria das vezes dentro do budismo nós nos referimos a ele como Buda Shakyamuni. Em alguns lugares também você pode escutar como Siddhartha Gautama. É que Siddhartha Gautama é o nome de nascimento dele, né? Após ele se tornar Buda, né, nós conhecemos ele como Buda Shakyamuni. Ou nos referimos a ele só como o Buda, porque ele é o Buda histórico, ele é o Buda que existiu há 2.500 anos atrás, né? Que nasceu como Siddhartha Gautama, se iluminou, né, e passou os preceitos, né, passou o Dharma do budismo. E que mais tarde, né, foi transcrito, não pelos seguidores dele, mas sim pelos seguidores dos seguidores dele, que é muito tempo depois da morte dele, foi transcrito, né, os ensinamentos, porque antes disso os ensinamentos não eram escritos, né, eles eram só falados, eles eram só recitados. E então foi decidido que seria escrito os sutras, né, do budismo, e existem muitos, milhares de sutras. Então, né, cada escola estuda uma quantidade meio limitada de sutra, principalmente porque não existe tradução para todos os sutras. É muita coisa. E esse sutra é muito interessante, o Sutra da Contemplação. Primeiro eu vou falar do Buda Amida. O Buda Amida, ele é o Buda principal para a nossa escola, assim, porque o Buda que existiu, né, que que existiu historicamente, que é o Buda Siddhartha Gautama, o Buda Shakyamuni. ele ele diz que ele não é o primeiro Buda e que existiram Budas antes dele, né? E ele descreve vários Budas, inclusive esse Buda Amida. Esse Buda Amida em específico, ele quando antes de se tornar Buda, é, o aspirante ele se torna Bodhisattva. O Bodhisattva é aquele que está a caminho de se tornar Buda. E ele se torna o Bodhisattva Dharmakara. E ele então, ao tornar esse Bodhisattva, ele aspira a criar uma terra pura, que é o lugar onde os Budas residem após a iluminação, né? E antes de partir ao Nirvana, mas isso é uma questão ainda para depois, é difícil explicar. Esse Buda, né, é o Buda Amida. Ele era um rei e ele se torna um Bodhisattva, Dharmakara, e ele cumpre 48 votos e, e assim ele se torna o Buda Amida. O Buda da luz infinita ou Buda da vida imensurável. É o mesmo Buda. E às vezes também é chamado de Buda Amitabha ou Amitaios. São todos nomes para
referenciar a este mesmo Buda, né? E esse Buda, né, ele é um Buda transcendental, e o mais importante é o 18º voto dele, que, que, que diz que todo aquele que recitar seu nome, né, mesmo que 10 vezes, né, com a mente confiante, irá certamente nascer na terra pura dele, né? Então existem várias escolas, né, que tratam sobre esse assunto, né? E a nossa é uma delas, né? E nós seguimos Shinran Shonin, que é um mestre japonês, o primeiro patriarca da nossa escola. E o Shinran Shonin teve essa diferença que antes existia quase que uma competição em pronunciar o nome do Buda Amida. O Buda Amida se pronuncia como Namo Amida Butsu, em japonês, vamos falar assim, mistura de japonês com sânscrito. E foi meio que modificando, né, até virar Namandabo. No Japão, né, na nossa escola, se pronunciou Namandabutsu, mas pode ser Namandabutsu, Namandabo, Namo Amida Butsu, Namo Amidabu. Então, assim, não Amitabha, não tem restrição, assim, não existe meio assim, esse está correto, esse está errado, não. Então nós cremos que recitando o nome do Buda Amida, né, iremos nascer na Terra Pura, se nós recitarmos com a mente confiante, que seria a fé, né, da nossa escola. Assim, é uma crença, né? É uma fé, né? Nós acreditamos na palavra do Buda Shakyamuni, que é o Buda histórico, e que ele falou que existe esse Buda Amida, e que ele tem essa diferença, né? Do voto original, que nós chamamos assim, voto original, que se trata do 18º voto, dos 48 votos do Buda quando ele era Bodhisattva, né? E segundo o Buda, né, ele cumpriu, né, os votos, né, porque hoje ele é um Buda, o Buda Amida, e por isso, né, ao recitar mesmo que 10 vezes, né, ou como o Shinran diz, né, mesmo que uma só vez, porque tem esse que é o significado, na verdade, do voto, né, que o importante é a mente confiante dentro do voto, né, que você precisa recitar com a mente confiante, né, mas se você conseguir pelo menos uma vez recitar com a mente confiante ou com o coração confiante, a tradução é a mesma, é Shinjin, significa tanto mente como coração, né, assim você nascerá na terra do Buda, da vida imensurável. Eu então decidi ler esse sutra, mas eu não li o sutra como audiolivro. Então eu fiz esse vídeo até como introdução, né, para explicar o que é o Sutra da Contemplação, e também para explicar, né, que esse vídeo não é um audiolivro, esse podcast que eu vou fazer não é um audiolivro, e ele não ele não é ao pé da letra. Eu pulei algumas partes, eu pulei as conversas, porque esse sutra ele é interessante, o sutra da contemplação, porque o Buda Shakyamuni, né, ele está ensinando uma meditação, como fala, contemplando visualizando o pôr do sol, porque ele diz que o Buda Amida, a terra pura do Buda Amida, fica próximo daqui, fica a oeste, e por isso devemos fazer essa contemplação visualizando o pôr do sol, que nós estaremos assim visualizando o oeste, que o sol se põe a oeste. E é assim que se inicia essa parte do sutra, que não é assim que se inicia o sutra. O sutra ele conta a história de um rei e de uma rainha, né, que o príncipe ele quer o reino para si, ele prende o pai, e o pai tinha um amigo que é monge, e ele clama a esse amigo, na época do Buda, né, ele clama para que o amigo chame o Buda, então esse monge vai até lá de maneira sobrenatural, voando, no sutra, né, e
e leva as palavras, e leva o Dharma, né, que é um ensinamento até ele, e a rainha, para que ele não morra, o filho exige que não seja levado comida para que o pai morra. A rainha começa a levar escondido comida para ele e bebida. E o príncipe descobre, prende a rainha, que é Vaidehi ou Vaidehi. É, o rei, se eu não me engano, se chama Bibinsara e o nome do príncipe era mais difícil, eu não lembro. Mas não tem muita importância agora. É, eu vou depois disponibilizar o Sutra, tem um link para baixar esse Sutra no site da Terra Pura, eu vou deixar o link nesse vídeo e no outro também, para você ler integralmente, porque esse próximo podcast que eu vou postar vai ser a leitura da parte. Vou continuar falando. O rei ele vai preso, né? O príncipe descobre que a rainha estava levando comida para ele e manda prender também a mãe dele, que é a rainha. Ela então, né? O Buda vai de encontro a ela, né? Ensina para ela sobre o Dharma, né? E ensina sobre a terra do Buda Amida. E ele com o seu olho divino, ele mostra para a rainha a terra do Buda Amida, né? E ela deslumbrada, ela então agradece ao Buda, só que ela fica, né, pensativa, né, de que quando o Buda morrer, né, não será mais possível visualizar aquela terra, né? Como que ela pode, ou ela ou as outras pessoas podem visualizar essa terra também? E o Buda então expõe, né, essa visualização, essa contemplação, essa meditação que eu vou ler no próximo podcast. Já vou postar em seguida, né? Você não vai precisar esperar que esse podcast saia. Eu nem ia gravar esse vídeo, eu só vou gravar, eu só estou gravando para explicar, né? Porque eu acho que se eu postar direto, né? Quem é budista de alguma escola da Terra Pura vai entender do que se trata, mas quem não é, né, vai ficar boiando aí. Então eu quis fazer esse vídeo introdutório para explicar, né, o mínimo sobre o budismo e explicar quem é o Buda Amida, porque são coisas básicas, né, que precisa saber, né? Que era o Buda Amida, era um rei, né, muito tempo atrás, né, tipo, tempo que não está registrado, né, porque nós só sabemos dele por conta do Buda Shakyamuni, que viveu há 2.500 anos atrás. E o Buda Shakyamuni, então, conta, né, que existiu há muito tempo antes dele, e existem bilhões de Budas já, né, na época em que ele se tornou Buda, e ele explica, então, né, sobre a Terra Pura desse Buda Amida. Ele descreve a Terra Pura nessa parte desse sutra, que eu acho interessantíssimo e importantíssimo, porque não encontro, pelo menos eu não achei na internet nenhum lugar com guiando em áudio, né, essa meditação, que eu acho muito importante, porque é uma meditação, né, ensinada pelo próprio Buda. Então eu acho importantíssimo, eu acho que é um conteúdo muito rico, né? Se você é adepto do budismo, muito legal, é um conteúdo muito legal para se escutar, para se ler, né? É legal também você ler o Sutra, né? Além de escutar, assistir esse podcast. Então, era só isso por enquanto. Espero que gostem do, do áudio, que deu bastante trabalho para gravar, para ler certinho, né? E eu quero deixar claro também que não é um audiolivro. Eu não li exatamente como está lá. Eu pulei as partes em que o Buda em que o Buda conversa com o seu discípulo Ananda e com a rainha Vaidehi. Eu pulei essa parte, eu quis gravar como se fosse o Buda conversando com você. O Buda explicando para você sobre o sutra, né, recitando esse sutra
para que assim eu acho legal baixar. Eu até vou disponibilizar, não sei se eu consigo disponibilizar em algum lugar para download. Eu vou tentar disponibilizar de alguma forma para baixar esse áudio e porque eu também quero fazer isso. Eu estou até gravando esse áudio até para mim mesmo, para tentar, né, praticar essa visualização, essa contemplação da Terra pura, observando o pôr do sol, né? Todos podem fazer isso, né? Quem não tem a capacidade da visão pode também escutar, né? E buscar visualizar a Terra do Buda, né? Virado a oeste, né? Independente de estar ou não o pôr do sol ali, né? E é isso, né? Então agora, né, é só seguir pro próximo, pro próximo vídeo, áudio, podcast, seja o que for. Um abraço a todos, né? Namandabo.